As pessoas acreditam que informal poder. Erro. Informal mal posicionada, veneno. Em quase um esculo observando como pessoas inteligentes destroem as suas próprias vidas, identifiquei um quadro que se repete com preciso matêntica. A maioria das derrotas no vem de fora. Vem do que decidiram contar as pessoas erradas no momento errado. Warren e eu construímos a Berkshire Hathaway sob um princípio que ninguém entende realmente. Não foi apenas comprar bons negócios baratos. Foi manter a boca fechada sobre o que estávamos comprando até que a Transal estivesse assinada. Em 1965, quando comemos a acumular AIs de empresas testastes falidas, se tivéssemos estado anunciando os nossos planos, cada concorrente teria subido o preu. O silêncio poupou nos milhas. Mas a maioria faz o oposto. Anuncia as suas intenções antes de ter os recursos para as executar. Vi isto colapsar carreiras inteiras. Em 2008, durante a crise financeira, conheci um executivo brilhante que destruiu a sua reputal num único jantar. Partilhou com colegas que estava a considerar mudar de empresa porque o seu chefe era incompetente. Algum naquela mesa contou ao chefe. Uma semana depois estava despedido. Por incompetência. Por falar. 20 anos de carreira evaporados numa conversa de 30 minutos com as pessoas erradas. A sociedade moderna empurra-te exatamente para o comportamento que te destrói. Redes sociais que recompensam o exibicionismo emocional. Cultura corporativa de transparência radical. Terapia de bar onde descarregas traumas em estranhos bebedos. Os psicólogos mapearam isto com dados desconfortáveis. Partilhar demais gera uma sensação momentânea de conexo, mas frequentemente termina em arrependimento, vergonha e necessidade de distância. Quando lanas um segredo pesado sobre algum que não tem estrutura para o receber, estes a apostar a tua reputal numa lotaria emocional que não controlas. Os enumeros são brutais aqui. Estudos recentes mostram que o oversharing aumenta a vulnerabilidade percebida e danifica a imagem pessoal de forma mensurável. No subjetivo, estatístico, as pessoas que estabelecem limites claros de privacidade, que diferenciam o que é apenas seu, o que partilham com amigos próximos e o que pode ser público, reportam menos conflitos e maior tranquilidade. Exatamente porque não precisam de gerir incêndios depois de cada confissão impulsiva. Deixa-me colocar-te uma pergunta desconfortável. Se cada segredo que partilhas, cada fragilidade que expes, cada detalhe íntimo que revelas, pode aproximar-te ou afastar-te das pessoas, fortalecer ou arruinar o teu futuro, porque continuas a tratar as tuas palavras como se não valessem nada. A resposta no este na tua inteligência. Este na tua incapacidade de distinguir entre honestidade estratégica e exibicionismo autodestrutivo. Neste momento, enquanto ouves isto, provavelmente estes a pensar em algo que disseste a semana passada e do qual te arrependes. Algo que partilhaste acreditando que geraria empatia, mas que gerou julgamento. Ou algo que contaste pensando que era inofensivo, mas que agora é usado contra ti. Essa sensação no paranoia. O custo composto de não ter aprendido, quando calar. Vou dissecar 7 reas específicas da tua vida, onde falar demais deste valor de forma tão previsível, quanto uma M a local de capital destre patrimônio, indicadas. Em cada uma, o padrão idêntico. Acreditas que estes a criar conexo, a desabafar ou a ser autêntico. Na prática, estes a entregar munio para ser julgado, mal interpretado ou usado no futuro. Oversharing de traumas converte-se em drama na cabeça de quem não tem empatia. Espósio de conflitos íntimos converte-se em fofoca reciclável em qualquer grupo. Detalhes financeiros convertem-se em regra silenciosa para inveja e explorar. Os psicólogos descrevem este comportamento como uma mistura de necessidade de apego,
dificuldade em estabelecer limites e tentativa de regular imóveis a traves da fala. Mas o mercado, a família e o teu círculo social no TM qualquer obrigou de ser gentis com essa vulnerabilidade mal posicionada. O mundo no teu terapeuta. E confundir ambos tem um preu que pagas durante décadas. A primeira rea onde a maioria se destri, revelando planos antes de ter poder para os executar. Isto é comum que parece inofensivo, mas letal. Imagina que estes a planear abrir um negócio, tens a ideia, tens algum capital inicial, mas ainda não tens clientes, não tens equipa, não tens nada concreto. E decides contar a toda a gente no teu círculo social. O que estes a fazer realmente? Estes a distribuir ansiedade antecipada. Estes a criar expectativas que não podes controlar. E estes a dar tempo para que outros copiem a tua ideia antes de teres recursos para o defender. Em 1988, quando Warren me convenceu a comprar Coca-Cola, nos estamos anunciando. Acumulamos após-o em silêncio durante meses, compramos 1.300 milhas de dólares em AES, sem que o mercado percebesse a TJ termos o controlo. Se tivéssemos revelado a Inteno antes, cada fundo de investimento teria comeado a comprar também, inflando o preu. O silêncio poupou-nos o equivalente a 200 milhas de dólares em custos de aquísio. Essa a matentica do timing estratégico. Mas a maioria faz o contrário. Anuncia o novo projeto nas redes sociais quando ainda apenas uma ideia. Conta em reuniões familiares que vai mudar de carreira antes de ter a nova oferta assinada. Revela em conversas casuais que este a poupar para comprar uma casa antes de ter a entrada completa. O que acontece? Primeiro, a pressão social aumenta. Cada pessoa que sabe do teu plano torna-se um juiz silencioso do teu progresso. Segundo, as oportunidades de sabotagem multiplicam-se. Algum que queria a mesma casa agora sabe que estes interessado e pode acelerar a sua oferta. Algum na tua empresa atual descobre que planeias sair e comer, a bloquear-te em projetos importantes. Terceiro, o custo emocional de falhar torna-se pebílico. Se o plano não funcionar, no SS, tu que sabes, todos sabem. E agora tens de gerir no S, o fracasso, mas também a vergonha de ter anunciado algo que não cumpriste. Os dados psicológicos aqui só claros. Quando partilhas um objetivo antes de o alcançar, o teu cérebro recebe uma recompensa de dopamina antecipada. Sentes-te bem apenas por ter falado disso. O problema é que essa recompensa comica reduz a tua motivação real para executar. Como se o teu cérebro já marcasse o objetivo como parcialmente cumprido. É porque o verbalizaste. Por isso, as pessoas que anunciam que vou comear um negócio, perder peso ou mudar de vida TM, taxas de finalização brutalmente baixas. Falar do plano torna-se o substituto de executar o plano. Warren tem uma regra simples que adoptamos na Berkshire desde 1965. Não falamos de acquisitions estarem fechadas. Não falamos de estratégias estarem implementadas. Não falamos de problemas termos solves. Esta regra poupou-nos mais dinheiro do que qualquer análise financeira sofisticada, porque cada vez que mantenes um plano em segredo a teres poder real para o executar, estes a comprar tempo. Tempo para construir sem interferência. Tempo para corrigir erros sem audiência. Tempo para cancelar se descobrires que a ideia era sem teres de explicar a ninguém porque mudaste de opinião. Compara 2 cenários. Cenário 1. Decides aprender programar para mudar de carreira. Contas a todos os teus amigos, tua família, públicas nas redes, o que obtens, validar o social imediata. Comentários de apoio, likes, mas também obtens perguntas constantes sobre o teu progresso. Preço implicita para demonstrar avanços. E se após 10 meses descobrires que não gostas de programar e preferes design, agora tens de gerir o custo social de mudar publicamente de direl.
Senrio 2. Decides aprender programar, mas não contas a ninguém. Estudas em ciúncio durante 6 meses. Se funcionar, apareces com um portfólio completo e uma oferta de trabalho. Se não funcionar, simplesmente mudas de direl sem explicais. Ninguém sabe, ninguém julga, no H custo de reputal. A diferença entre ambos os senrios, a diferença entre proteger a opcionalidade e queimar a opcionalidade. Cada vez que anuncias um plano frágil, estes a queimar uma OPO. A OPO de mudar de ideia. A OPO de falhar em privado. A OPO de pivotar sem consequências sociais. E as OPs, como aprendi indicadas investindo, TM valor real. Valor que a maioria oferece de gra apenas pelo prazer efêmero de receber validal antecipada. Em 1974, a Berkshire enfrentou uma decisão difícil. Tínhamos capital para fazer uma aquisição grande, mas o mercado estava a colapsar. Warren e eu discutimos durante meses se devamos comprar ou esperar. Não contamos a ninguém fora da Berkshire, nem a analistas, nem imprensa, nem sequer a amigos próximos. Por quê? Porque se revelássemos que tenhamos dinheiro disponível, cada vendedor teria tentado empurrar-nos para os seus negócios falidos. Mantivemos o silêncio. Esperamos. E quando finalmente compramos a See's Candies em 1972 por 25 milhas de dólares, ninguém soube a transal estar assinada. Hoje, 52 anos depois, a See's pagou-nos mais de 2.000 milhas em dividendos. Essa compra S foi pós-véu, porque ninguém sabia que tínhamos o dinheiro nem as intenes. Agora aplica isto tua vida. Tens um plano de mudar de cidade para melhorar a qualidade de vida. Se o contares antes de teres a oferta de trabalho remoto confirmada, o que acontece? O teu chefe atual descobre e comeia a planear a tua substituiu antes de tu teres decidido ir embora. A tua família comeia a pressionar-te com opiniões sobre que cidade escolher. Os teus amigos comeiam a fazer comentários sobre abandonos. Tudo isto antes de teres a certeza de que o plano viveu. Agora tens preço de 4 dias diferentes para tomar uma decisão que ainda não amadureceste. E se finalmente decidires que mudar de cidade no o melhor, agora tens de explicar por que mudaste de ideia a 4 grupos diferentes de pessoas. O custo de ter falado antes do tempo a gesto emocional multiplicada. A regra brutal na sua simplicidade. No fales do que vais fazer, fala do que J fizeste. No announces in tenis, anuncia resultados. No partilhes planos, fergeis, partilha vitrias concretas. Este investimento temporal, este atraso intencional entre ao e comunical, o que separa quem constrói coisas reais de quem apenas fala em construir coisas. Vi isto destruir startups inteiras. Empreendedores que revelam o seu modelo de negócio em eventos públicos antes de terem trau. O que acontece? Concorrentes maiores e com mais recursos copiam a ideia e executam-na melhor. O empreendedor termina com a ideia original, mas sem o negócio, porque confundiu transparência com estratégia. Na Berkshire, nunca revelamos as nossas péssimas aquisições. Nunca explicamos a nossa tese de investimento enquanto estamos a construir apósio. Essa falamos depois de ser irreversível. Essa assimetria de informal, vantagem competitiva real. A segunda rea, onde falar demais, destri valor nas relais amorosas. Especificamente, partilhar detalhes nítimos da tua vida rôntica com pessoas fora dessa relau. Isto tu comum que parece normal, mas corrosivo. Cada vez que contas aos teus amigos os problemas que tens com o teu parceiro, estes a fazer te e as coisas simultaneamente. Primeiro, estes a converter um conflito privado em entretenimento público. Segundo, estes a criar uma narrativa externa, que depois difícil de desfazer. Terceiro, estes a convidar opiniões de gente que não tem o contexto completo nem responsabilidade pelas consequências.
Os números psicológicos aqui são claros. Quando partilhas conflitos de casal com terceiros, essas pessoas tendem a recordar mais o negativo do que o positivo. Se hoje contares ao teu melhor amigo que o teu parceiro te decepcionou em algo importante e amanhã resolveres o conflito e estiveres feliz novamente, o teu amigo continuará a recordar a de seu. Agora tens uma verso negativa da tua relau a circular na mente de outra pessoa. E essa verso contamina futuras interais. O teu amigo comeia a ver sinais negativos que tu J superaste. Comeia a questionar decisões que tu J processaste. Comeia a agir como guardião de algo que J num problema. Em 1952, casei-me. Passaram 72 anos. Uma das regras que mantivemos desde o início foi nunca discutir problemas conjugais com pessoas externas. No porquê não tivemos problemas. Todos os casamentos os TM. Mas porque sabemos que cada pessoa que ouvisse os nossos conflitos construiria uma opinião que não poderemos controlar. E essas opiniões, uma vez formadas, só quase impossíveis de reverter. Mais é fácil resolver um conflito entre duas pessoas do que resolver um conflito entre duas pessoas, mais as opiniões de 10 pessoas externas, que acreditam que sabem o que melhor para ti. Compara 2 casamentos. Casamento 1. Cada vez que teme uma briga, cada um sai a correr para contar aos amigos. Os amigos ouvem apenas uma verso, a verso de quem este a desabafar. Formam opiniões baseadas em dados incompletos. Comeiam a reforçar a narrativa de que o parceiro problemático. Com o tempo, o círculo social completo tem uma visão negativa da relação. Quando o casal finalmente decide trabalhar nos seus problemas e melhorar, o círculo social não se atualiza. Continuam a ver a relação como disfuncional. Agora o casal não tem apenas de reparar a sua relação, também tem de reparar a percepção social da sua relação. O custo duplicou por ter falado. Casamento 2. Tem brigas, mas resolvem-nas em privado. Procuram terapia se necessário, mas não convertem cada conflito em conteúdo para conversas sociais. Os seus amigos veem uma relação que funciona, no porquê não tenha problemas, mas porque os problemas são geridos internamente. O resultado é que quando realmente precisam de apoio externo, os seus amigos têm uma visão positiva acumulada, que lhes permite ajudar a partir de um lugar construtivo, não de um lugar de julgamento. A diferença entre ambos os casamentos no Oeste na quantidade de conflitos. Este em quem tem acesso a esses conflitos. E esse acesso tem custo composto. Cada pessoa que sabe dos teus problemas amorosos, uma pessoa que pode usar essa informal de formas que não controlas. Pode contar a outros, pode julgar-te, pode formar opiniões sobre o teu parceiro baseadas nos teus desabafos. E essas opiniões, uma vez formadas, só quase permanentes. Vi amizades destruídas porque algum partilhou demais sobre a sua relação durante uma crise e, quando a relação melhorou, os amigos não conseguiram aceitar que a pessoa voltasse para quem tinham aprendido a ver como vê-lo. Warren contou-me uma vez sobre um CEO de negócios que arruinou o seu casamento por oversharing. Este homem tinha o hábito de se queixar da esposa em reuniões de trabalho. Pequenas queixas, coisas menores, mas constantes. Com o tempo, todo o seu currículo profissional desenvolveu uma visão negativa da esposa sem sequer a conhecer. Quando o homem finalmente percebeu que as suas queixas eram exageradas e que o seu casamento era na realidade slido, era tarde. Os seus colegas tinham formado uma imagem que ele não conseguia apagar. Cada evento corporativo onde aparecia com a esposa estava carregado de tenso implícita. A esposa acabou por descobrir que ele tinha andado a falar mal dela durante anos. A confiança quebrou-se. O casamento terminou. Não pelos problemas reais que tinham, mas por ter convertido esses problemas em narrativa pélvica. A regra aqui simples, mas desconfortável. Os nicos que devem conhecer os detalhes da tua relação és tu e o teu parceiro.
Se precisares de ajuda externa, procura um profissional que tenha o grau de confidencialidade, um terapeuta, um amigo num bar. Porque o amigo no bar não tem treino para processar informal pesada, não tem o grau de guardar segredo e, o mais importante, não pode esquecer o que ouviu. Cada vez que contares a um amigo sobre uma briga com o teu parceiro, estes a depositar informal permanente num crebro que no controlas. E essa informal vai influenciar a forma como essa pessoa vê a tua relação para sempre. Estudos psicológicos mostram que partilhar conflitos de casal com amigos gera um efeito chamado vis de negatividade partilhada. Basicamente, a pessoa que ouve tende a recordar e ampliar os aspectos negativos porque só mais interessantes narrativamente. Ninguém se lembra de quando contas que o teu parceiro fez algo querido. Todos se lembram de quando contas que o teu parceiro te decepcionou. Este vis cria uma base de dados mental distorcida, onde a tua relação percebida como mais problêmica do que realmente. E quando procuras conselho nessas pessoas, o conselho vem contaminado por essa base de dados negativa. Em 2005, conheci um casal que estava junto há 15 anos. Slidos, bem-sucedidos, aparentemente estáveis. Divorciaram-se um ano depois. A razão não foi infidelidade, nem problemas financeiros. Foi que, durante anos, ambos tinham estado a partilhar cada conflito menor com os seus respectivos círculos sociais. Com o tempo, os seus amigos desenvolveram tanto ressentimento acumulado em relação ao outro que começaram a pressionar ativamente para que se separassem. Não porque a relação fosse irrecuperável, mas porque os amigos tinham ouvido apenas os piores momentos durante 15 anos. O casal acabou por se divorciar, não por eles mesmos, mas pelo preço de um cálculo social que tinha uma visão completamente distorcida do seu casamento. Agora pensa em quantas vezes partilhaste algo negativo sobre o teu parceiro com amigos ou família. Cada uma dessas vezes depositaste informal que não podes recuperar. E essa informal está a formar opiniões que não podes controlar. Se a tua relação melhorar, essas opiniões não se atualizam automaticamente. Tens de gerir ativamente a percepção externa, além de reparar a relação interna. O custo multiplica-se. E a maioria não calcula esse custo há de ser tarde demais. A terceira reia, onde as pessoas se autodestroem, revelando números financeiros. Quanto ganhas? Quanto tens poupado? Quanto pagaste pela tua casa? Quanto herdaste? Quanto vale o teu nexo? Cada número que partilhas um convite para que outros te meiam, te invejem ou te explorem. E a maioria partilha estes números como se fossem neutros. No, só dinamite social. Em 1962, quando comecei a acumular capitais Rio pela primeira vez, tomei uma decisão que me poupou décadas de problemas. Decidi não falar de dinheiro com ninguém fora do Warren e do meu contabilista. Nem com família alargada, nem com amigos, nem em eventos sociais. Por quê? Porque observei algo brutal na geral do meu pai. Os homens que falavam dos seus ganhos acabavam rodeados de gente que esperava favores. Os que mantinham silêncio mantinham a paz. Os dados psicológicos aqui só desconfortáveis, mas verificáveis. Quando revelas que ganhas significativamente mais do que algum no teu círculo social, essa pessoa recalibra mentalmente toda a relação. J. Não é apenas um amigo. É algum com recursos que poderiam ser teus. E essa recalibral quase sempre numa direção para baixo. A inveja aumenta, a autenticidade diminui. Os pedidos implícitos ou explícitos comeiam a aparecer. Não imediatamente, mas eventualmente. Vi isto destruir famílias inteiras. Em 1988, um amigo do Warren vendeu a sua empresa por 50 milhas de dólares, quantidade enorme para aquela época. Cometeu o erro de contar família, irmãos, primos, tios. Todos souberam o número exato.
O que aconteceu? Em menos de 6 meses, começaram a chegar os pedidos. Um primo precisava de ajuda com a hipoteca. Um irmão tinha uma ideia de negócio que exigia investimento. Um tio queria dinheiro emprestado para despesas médicas. Cada pedido vinha com uma racionalização moral. Se tens 50 milhas, emprestar-me 100 mil não te afeta, apenas 0,2% da tua fortuna. Mas, para mim, muda a vida. O problema não era o dinheiro. O problema era que cada vez que ele dizia não estava apenas a rejeitar um pedido financeiro. Estava a rejeitar uma narrativa onde ele era egoísta e eles eram vítimas. A família fraturou-se. Relas de décadas colapsaram. Tudo porque ele partilhou um número que devia ter mantido privado. Compara isto com a forma como Warren e eu gerimos a Berkshire. Desde 1965, nunca revelamos quanto dinheiro pessoal temos em contas bancárias. Revelamos as nossas participais na Berkshire porque informal, publica e obrigatória, mas nunca falamos de liquidez pessoal, propriedades, coleis, nada que nos seja legalmente exigido. Esta opacidade no timidez. Estratégia. Cada N-mero que no conhecem, um N-mero, que no podem usar para te recalibrar como recurso em vez de como pessoa. Estudos de comportamento financeiro mostram que partilhar rendimentos com amigos ou familiares gera um de TRS resultados possíveis. Primeiro, se ganhas menos do que eles, vê-te como menos bem-sucedido e o teu estatuto no grupo diminui. Segundo, se ganhas de forma semelhante, gera compétio implícita sobre quem progride mais depressa. Terceiro, se ganhas mais, gera inveja e expectativas de generosidade. Nenhum destes TRS resultados positivo. No melhor cenário, geras compétio. No pior, geras ressentimento. A única forma de ganhar este jogo no jogar, no partilhar o número. Mas a sociedade moderna empurra na direção oposta. Cultura de transparência salarial nas empresas, redes sociais onde as pessoas publicam fotos de compras caras como sinal de estatuto, conversas casuais onde revelar quanto pagaste por algo considerado normal. O resultado, um ambiente onde toda a gente está constantemente a medir a sua pósio relativa numa hierarquia financeira invisível. E essa média constante gera ansiedade permanente. Os que temem menos sentem-se inadequados. Os que temem mais sentem-se ameaçados. Ninguém ganha, exceto as plataformas que monetizam essa ansiedade. Em 2010, durante um jantar com executivos jovens, um deles perguntou diretamente quanto o outro ganhava. A pergunta era inapropriada, mas o ambiente era casual. E a pessoa respondeu, $150 mil anuais. Imediatamente, 3 pessoas naquela mesa recalibraram a percepção daquela pessoa. Um sentiu inveja porque ganhava 90 mil. Outro sentiu superioridade porque ganhava 200 mil. O terceiro sentiu curiosidade sobre como algum ganhando 150 mil podia pagar o carro que tinha. A conversa mudou. J não eram colegas a falar de trabalho, eram competidores a comparar resultados. A relau profissional contaminou-se. 6 meses depois, o que ganhava 90 mil despediu-se porque não suportava a sensação de estar por baixo. O que ganhava 200 mil começou a ser visto como arrogante pelos outros. O que revelou o seu salrio arrependeu-se, mas o dano era permanente. Não podia desrevelar o número. Agora multiplica isto por cada vez que partilhaste informal financeira. Quanto pagaste pela tua casa? Quanto custa a escola dos teus filhos? Quanto gastaste nas frias? Cada número um ponto de dados que outros usam para construir uma imagem da tua situação financeira. E essa imagem, uma vez construída, torna-se a base para expectativas. Se sabem que pagaste $500 mil pela tua casa, assumem que tens liquidez significativa. Se sabem que mandas os teus filhos para uma escola privada que custa 30 mil por ano, assumem que emprestar 50 mil não seria problema para ti.
Estas suposias só implícitas, mas poderosas. E quando decides não cumprir as expectativas que outros construíram, baseados nos números que tu partilhaste, não é apenas algum que disse não, é algum que tem, mas não quer ajudar. A diferença moral é a moralidade mais pegajosa do que os números. Warren tem uma regra que adotei completamente. Quando algum pergunta quanto custou algo que compraste, a resposta sempre é a mesma. Suficiente. Não revela o número. Não dê um intervalo. Apenas suficiente. Essa ambiguidade protege a opcionalidade. Protege a capacidade de dizer no sem teres de justificar, porque raso algum com os teus recursos este a dizer nó. Porque o nó nunca precisa de justificar, se ninguém souber exatamente quais são os teus recursos. Vi fortunas inteiras evaporarem-se porque algum revelou um número no momento errado. Em 1995, um empresário latino-americano que conheci vendeu a sua empresa por 200 milhas de dólares. Contou ao seu círculo próximo. 30 pessoas sabiam o número exato. Nos 5 anos seguintes, 20 dessas 30 pessoas pediram-lhe dinheiro. Investimentos em negócios que falharam, empréstimos que nunca foram devolvidos, ajudas familiares que se tornaram obrigais permanentes. No ano 2000, tinha perdido 80 milhas. Em maus investimentos do mercado, em maus investimentos sociais. Dinheiro que emprestou a gente que nunca teria pedido se não soubesse que ele tinha 200 milhas. A diferença entre ter liquidez desconhecida e ter liquidez conhecida, a diferença entre paz e asdio. Deixa-me mostrar-te a matemática oculta aqui. Se tens $1 milhão e ninguém sabe, esse milho trabalha para ti em silêncio. Gera retornos, compra tempo. Tete opes. Se tens $1 milhão e 10 pessoas sabem, cada uma dessas pessoas atribui mentalmente uma poro desse milho como potencialmente disponível para elas. Digamos que cada um atribui mentalmente 50 mil. Agora, o teu milho, J no teu. Teu menos 500 mil de expectativas externas. E essas expectativas não só explícitas, só implícitas, vivem na mente de outros, mas afetam a Hello tanto como se fossem contratos assinados, porque quando eventualmente dizes nó no STS, a rejeitar um pedido. Estes a quebrar uma expectativa que nunca criaste explicitamente, mas que permitiste que se formasse ao revelar o número. A regra brutal. Os teus números financeiros, só informal, confidencial. Não os partilhes com ninguém que não tenha necessidade legal ou estratégica de o saber. O teu contabilista precisa de saber. O teu advogado precisa de saber. O teu parceiro precisa de saber. Todos os outros não precisam de saber. E cada pessoa que não sabe uma pessoa que não pode usar-te, invejar-te ou julgar-te, baseando-se no que tens. Na Berkshire, mantemos esta filosofia ANVL corporativo. Não revelamos estratégias de investimento, enquanto as estamos a executar. Não explicamos por que temos tanto dinheiro num determinado momento. Não justificamos as nossas decisões de alocar de capital a ninguém, exceto aos nossos acionistas na carta anual. E mesmo nessa carta revelamos resultados, no tênis. Esta assimetria de informal deu-nos vantagem competitiva durante 60 anos. Enquanto outros revelam os seus planos e do tempo aos concorrentes para reagirem, eles movemos-nos em silêncio e revelamos depois de ser irreversível. Agora pensa em quantas vezes partilhaste meros financeiros em conversas casuais. Quanto custa a tua renda? Quanto pagaste pelo teu carro? Quanto te custou a remodelar da tua casa? Cada número que deste, informal que algum mais tem e que tu J no controlas. E essa informal, este a formar perceios sobre a tua situação financeira que vão afetar futuras interais de formas que não podes prever. Algum que sabe que pagaste 80 mil por um carro, assume que emprestar-te 10 mil não seria difícil para ti.
e essa supósio vai influenciar o facto de te pedir ou não. E a tua resposta vai ser julgada contra o padrão que tu próprio estabeleceste ao revelar o número do carro. A quarta rea onde falar demais destri valor partilhando traumas profundos com pessoas que no TM capacidade para os processar. Isto controverso porque a cultura moderna empurra para o extremo oposto. Normalizar falar de saúde mental. Desestigmatizar o trauma. Procurar apoio na comunidade. Tudo isso soa bem na teoria, mas, na prática, há uma diferença enorme entre procurar ajuda profissional e converter o teu trauma em conversa casual, com gente que no este, treinada para o receber. Os dados psicológicos aqui só claros e desconfortáveis. Quando partilhas um trauma com algum que não tem uma estrutura terapêutica para o processar, essa pessoa frequentemente responde de uma de três formas. Primeiro, minimizar. Dizem-te que outros têm problemas piores. Segundo, desconforto. Afastam-se porque não sabem o que fazer com a informal. Terceiro, fofoca. Reembalam a tua vulnerabilidade como uma estria interessante para contar a outros. Nenhuma destas três respostas te ajuda, e todas têm um custo para ti. Em 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, voltei para a Califórnia depois de servir. Vi coisas durante a guerra que eram difíceis de processar. Morte destruiu decisões impossíveis. Tinha 21 anos. A tentar de falar sobre essas experiências era forte. Mas observei algo nos veteranos mais velhos. Os que falavam constantemente sobre a guerra acabavam definidos pela guerra. Tornavam-se a pessoa traumatizada. Os que processavam em silêncio ou com ajuda profissional limitada e depois seguiam em frente, mantinham uma identidade para além do trauma. Decidi ser do segundo grupo, não porque o trauma não fosse real, mas porque sabia que converter trauma em identidade pública tem um custo composto. Quando revelas um trauma profundo a algum no teu círculo social, essa pessoa passa a ter informal sobre a tua vulnerabilidade. E as vulnerabilidades, uma vez conhecidas, mudam dinâmicas de poder, não de forma consciente ou maliciosa, necessariamente, mas mudam. A pessoa que conhece o teu trauma vê-te de forma diferente, trata-te com mais cuidado, o que soa positivo, mas frequentemente condescendente, ou vê-te como mais frágil, o que afeta a forma como te incluem em decisões ou desafios. Ou pior, usa a informal para explicar os teus comportamentos futuros através da lente do trauma. Cada vez que reages com ansiedade, eles pensam, por causa do trauma. Cada vez que estabeleces limites fortes, eles pensam, por causa do trauma. O teu trauma torna-se a explicar predefinida para tudo o que fazes, e perdes a aguência. Perdes a capacidade de ser visto como algum complexo e multidimensional. Agora és a pessoa com aquele trauma, e essa etiqueta mais permanente do que qualquer tatuagem. Estudos sobre a divulgação de trauma mostram um quadro perturbador. Partilhar experiências traumáticas com pessoas no treinadas pode gerar um alívio momentâneo, mas frequentemente resulta em terríveis consequências negativas mensuráveis. Primeiro, aumento de sintomas de ansiedade a medida o prazo, porque a narrativa reforça-se cada vez que a contas. Segundo, deteriorar da relação com a pessoa que ouviu, porque agora há uma assimetria de vulnerabilidade. Tu revelaste algo pesado, eles não. Essa assimetria gera desconforto. Terceiro, risco de a informal circular. A maioria das pessoas não tem treino em confidencialidade. Se lhes contares algo suficientemente impactante, existe uma probabilidade real de que o partilhem com outros, geralmente justificando-o como preocupado pelo teu bem-estar. Warren contou-me sobre um executivo que arruinou a sua carreira ao revelar um trauma de influência durante um jantar corporativo. O ambiente era informal. Houve álcool. Algum perguntou sobre famílias de origem. Este executivo decidiu ser vulnerável e partilhou
que tinha sofrido abusos durante a ineficiencia. A intento era ligar-se humanamente. O resultado foi um desastre silencioso. Os seus colegas não sabiam como responder. A conversa morreu. E nos meses seguintes, começou a notar mudanças súbitas. Não o convidavam para certos projetos de alto estresse. Em reuniões tensas, as pessoas tratavam-no com paninhos quentes, no por maldade, por sobreprotel. Os seus colegas tinham decidido inconscientemente que algum com aquele trauma precisava de ser protegido do stress. A sua carreira estagnou no porque não fosse capaz, mas porque tinha revelado uma vulnerabilidade que outros usaram para redefinir os seus limites sem o consultarem. Compara duas formas de gerir o trauma. Forma 1. Experimentas algo difícil. Decides processá-lo procurando um terapeuta profissional. Trabalhas o tema durante meses ou anos num spa confidencial com algum treinado. Eventualmente integras a experiência, mas esta não se torna a tua identidade, piplica. As pessoas na tua vida conhecem-te pelas tuas AIs presentes, não pelas tuas feridas passadas. Forma 2. Experimentas algo difícil. Decides partilhá-lo com amigos próximos em busca de apoio. Eles ouvem com boa intento, mas sem ferramentas para ajudar realmente. Agora 5 pessoas conhecem o teu trauma, e essas 5 pessoas vão filtrar cada interal futura contigo através desse conhecimento. Vou modificar o comportamento em relação a ti, baseando-se em suposições sobre o que precisas. Vou falar entre eles sobre a tua situação. Vou formar opiniões sobre como deverias lidar com isso. E tu perdeste o controle sobre como a tua histria circula e interpretada. A diferença entre ambas as formas, a diferença entre conter um incêndio e deixar que ele se expanda sem controle. Cada pessoa adicional que conhece o teu trauma, uma pessoa adicional que tem uma opinião sobre como te deverias sentir a esse respeito. E essas opiniões, embora bem intencionadas, frequentemente só prejudiciais. Algum diz-te que J deverias ter superado isso. Outro diz-te que precisas de falar mais a esse respeito. Um terceiro compara-te com outra pessoa que teve algo pior e lidou de forma diferente. Nenhuma destas opiniões te ajuda. Todas acrescentam rudo a um processo que J suficientemente difícil. Em 2024, uma mulher jovem que trabalhava em investimentos perguntou-me o que fazer com o trauma de um assalto violento que tinha vivido anos antes. Tinha partilhado a histria com vários amigos e agora sentia que isso a definia no seu círculo social. As pessoas tratavam-na como uma vítima permanente. Dei-lhe a resposta mais desconfortável que podia dar. Disse-lhe para considerar a possibilidade de cortar essas amizades e começar de novo num círculo onde ninguém conhecesse aquela histria. Soava brutal. Mas a lógica era clara. Impossível renegociar uma identidade que J estabeleceste. Se o teu círculo social J te vê como a pessoa traumatizada, vou resistir quando tentares ser vista de outra forma. Porque o teu trauma dê-lhes um papel, o papel de serem compreensivos, protetores, solidrios. Se superares o trauma, eles perdem esse papel. E a maioria das pessoas, inconscientemente, prefere manter papos conhecidos a adaptar-se a novas verses das pessoas que conhecem. Ela seguiu o conselho, mudou de cidade, começou de novo profissional e socialmente. No seu novo círculo, ninguém conhecia a sua histria. Tratavam-na com base em quem era agora, no que lhe tinha acontecido antes. 2 anos depois, escreveu-me dizendo que foi a melhor decisão da sua vida, porque finalmente tinha recuperado a capacidade de ser vista sem o filtro do trauma, a regra aqui desconfortável, mas necessária. O teu trauma informal, confidencial de Mishima Segurana, no o partilhes com amigos casuais, no uses como forma de criar legal em conversas sociais, no o tornes parte da tua apresental pública.
Se precisares de o processar, procura um profissional com obrigal legal de confidencialidade. Se precisares de apoio emocional, procura grupos de apoio especializados, onde todos têm experiências semelhantes e existe uma estrutura para partilhar sem que se torne fofoca. Mas não convertas a tua vulnerabilidade mais profunda em anedota de jantar, porque cada pessoa que a ouve passa a ter poder sobre como és percebido, e esse poder nunca o recuperas. Os dados sobre o estigma da saúde mental confirmam isto de forma brutal. Embora culturalmente tenhamos avançado na normalização de conversas sobre depresso ou ansiedade, a realidade é que revelar problemas de saúde mental continua a ter consequências mensuráveis em contextos profissionais e sociais. Estudos mostram que pessoas que revelam diagnósticos de saúde mental no trabalho promovidas com menos frequência, recebem avaliações de desempenho mais baixas, mesmo com resultados objetivos idênticos, e são excluídas de projetos de alta responsabilidade. Não porque sejam menos capazes, mas porque quem conhece o diagnóstico duvida inconscientemente da sua estabilidade. Em 1978, a Berkshire considerou contratar um executivo brilhante para dirigir uma das nossas subsidiárias. Durante o processo de entrevistas, revelou que tinha tido um episódio depressivo grave anos antes, mas que estava completamente recuperado. A sua honestidade era admirável, mas criou um problema. Os outros executivos na sala agora tinham essa informal. E embora nenhum o tenha dito explicitamente, todos comemos a fazer a mesma pergunta silenciosa. E se enfrentar estresse extremo novamente, e se o episódio regressar sob preço, no o contratemos, no porque duvidemos da sua capacidade, mas porque ele tinha introduzido uma variável de risco que não podemos ignorar, uma vez conhecida. Se nunca tivesse revelado essa informal, provavelmente teria conseguido o emprego. A sua honestidade custou-lhe a oportunidade. Isto soa cruel, e talvez seja, mas a realidade do custo de revelar vulnerabilidade em contextos onde as pessoas tomam decisões baseadas na gesto de risco. E todos os contextos importantes na tua vida são contextos de gesto de risco. O teu empregador decide se investe na tua carreira com base no risco percebido. Os teus amigos decidem quanto apoio emocional podem oferecer com base no risco percebido de esgotamento. A tua família decide como incluir-te em decisões importantes com base no risco percebido de instabilidade. Cada vez que revelas uma vulnerabilidade profunda, estes a aumentar o risco percebido em todas estas equais. E esse aumento tem um custo real em oportunidades perdidas. A quinta reia onde falar demais destri valor, partilhando conflitos familiares com pessoas fora da família. Isto é especialmente destrutivo porque a família, ao contrário de amigos ou colegas, permanente. Não podes despedir-te da tua família. Não podes bloqueá-los nas redes sociais sem consequências reais. Cada conflito familiar que revelas a pessoas externas torna-se informal permanente sobre relais permanentes. E essa combinal explosiva. Os dados sobre dinâmicas familiares mostram que partilhar conflitos internos da família com externos tem consequências previsíveis. Primeiro, a pessoa externa forma opiniões baseadas na tua verso unilateral. Segundo, essas opiniões solidificam-se e resistem a atualizar quando o conflito resolvido. Terceiro, a família acaba por descobrir que estiveste a falar deles, o que acrescenta uma camada adicional de traio ao conflito original. E quarto, os externos que conhecem os teus conflitos familiares comeiam a ver-te a través da lente desses conflitos, no como um indivíduo separado. Em 1956, tive um desentendimento frio com o meu pai sobre decisões financeiras. Ele achava que eu estava a correr riscos desnecessários. Eu achava que ele estava a ser excessivamente conservador. O conflito foi intenso, durou meses.
A tentar de falar com amigos a esse respeito era forte. Queria validar o externa de que a minha pósio era razoável, mas tomei a deciso de manter o conflito dentro da família. Não contei a ninguém fora do círculo imediato. Por quê? Porque sabia que se os meus amigos ouvissem apenas a minha verso, desenvolveriam uma opinião negativa do meu pai. E essa opinião negativa contaminaria futuras interais. Quando eventualmente o meu pai e eu resolvemos o desentendimento, nenhum externo tinha uma narrativa negativa para gerir. A Hellau reparou-se de forma limpa. Se tivesse falado, teria tido de reparar no essay a Hellau com o meu pai, mas também as perceias dos meus amigos sobre o meu pai. O custo teria duplicado. Compara 2 senrios familiares. Senrio 1. Tens um conflito com o teu irmão sobre a herana dos teus pais. O conflito real e doloroso. Decides desabafar com o teu melhor amigo. Contas-lhe tudo, como o teu irmão está a ser injusto, como está a manipular os teus pais. Como sempre foi assim desde a infância. O teu amigo ouve e apoia-te. Diz-te que o teu irmão um problema. Essa validal sabe bem no momento. Mas agora o teu amigo tem uma imagem completamente negativa do teu irmão, baseada apenas na tua verso durante o teu pior momento. 6 meses depois, tu e o teu irmão resolvem o conflito. Percebem que ambos estavam assustados com a mortalidade dos pais e que isso vos fez reagir mal. Reparam a Hellau. Mas o teu amigo continua a pensar que o teu irmão, um manipulador.